Tudo bem, pessoal? Retornamos aqui para continuar falando sobre a primeira fase dos fatos típicos, operações típicas ou escrituração contábil. O nosso foco agora vai ser exatamente aonde? Vai ser na despesa. Primeira fase. O que é a primeira fase? A primeira fase, a gente vai identificar se tem ou não tem subsistema de compensação, mas a gente não vai entrar nos lançamentos. A gente vai primeiro trabalhar com o subsistema orçamentário e o subsistema patrimonial. Você vai notar que a despesa ela é mais complicada, ela tem mais variáveis envolvidas do que a receita. A receita é mais simples, beleza? Mas vamos lá. Primeira coisa, quais são os estágios da despesa, quais são os movimentos da despesa que a gente vai trabalhar aqui? Despesa. Então a gente vai focar nas seguintes situações. A gente vai focar na fixação, a gente vai focar na movimentação de crédito, a gente vai focar no empenho, a gente vai focar na liquidação e a gente vai focar no pagamento. Beleza? Então esses são os estágios que a gente vai trabalhar. Fixação, movimentação de crédito, empenho, liquidação e pagamento. Seria isso daí, tá? E aí, vamos pegar dicas que a gente já viu no vídeo anterior, na aula anterior. Quando eu vou fazer o primeiro lançamento de abertura no âmbito de uma unidade, que no caso é a fixação, que tipo de lançamento é esse, pessoal? É o lançamento horizontal. Beleza? Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Aí o que, que você vai pegar? Você vai pegar o seu plano de contas esquematizado e vai fazer o seguinte, ó. Você vai na folha 2, e aí na folha 2 você vai escrever do jeito que eu vou fazer aqui, ó. 5.2, na verdade você não precisa escrever, eu que vou escrever aqui, 6.2. Aí você vai colocar dotação inicial, aí você vai colocar do outro lado, crédito disponível, aí você vai colocar aqui, crédito disponível, aí você vai colocar crédito empenhado a liquidar. Você vai trabalhar com crédito empenhado em liquidação. Você vai trabalhar com crédito empenhado liquidado. E você vai trabalhar com crédito pago. E lá no final, você vai colocar movimentação de créditos concedidos. Depois eu volto para isso aqui tudinho. Então, esses são os lançamentos, são as contas principais. Vamos deixar já a folha aqui. Esses são os lançamentos principais que você deve saber. Então, é dizer o seguinte, você tem que saber isso aqui? Tem. Você tem que saber isso aí. Você vai ver que depois, quando a gente faça para a fase 3, eu já vou direto. Eu já vou partir rachando. Agora é a aula ainda de você tomar conhecimento, tomar ciência e começar a se apropriar. Então, o que é que acontece? Olha o que eu vou fazer aqui. Qual seria o lançamento da fixação? Aí, o que é que a gente viu? Que a fixação da despesa só usa o subsistema orçamentário. Então, você vai ter aqui o subsistema orçamentário, vai ter débito e vai ter crédito. Como a gente está trabalhando com o valor de 10 milhões, é isso? 10 milhões? Então, vamos colocar aqui. Ou foi 100 milhões? Agora eu não lembro mais. Vamos trabalhar com 10 milhões. Deixa eu ver, 500 mil, 10 milhões, isso mesmo. Como a gente está trabalhando com 10 milhões de reais, 10 milhões que a gente ficou com 9 milhões e 500 mil, tá certo. Como a gente vai trabalhar com 10 milhões de reais, que foi o valor da lua aprovada, o que, é que vai acontecer aqui? A sua dotação inicial era 0. E aí ela passa de 0 para quanto, pessoal? Ela passa de 0 para 10 milhões. Então aqui agora fica 10 milhões de reais. E aqui passa a ser 10 milhões de reais.
certo? 10 milhões de reais, 10 milhões de reais. Aí o que é que acontece? Como é que eu faço esse lançamento? Primeiro, é um lançamento horizontal, porque é o primeiro lançamento da série. No lançamento horizontal, o que é que você faz? Você debita na classe 2 e credita na classe 5, no grupo 5.2 e credita no grupo 6.2. Como é que seria esse lançamento aqui? Então você vai debitar em, vamos colocar até o número aqui do grupo, 5.2, dotação inicial, e 6.2, crédito disponível. Seria isso, dotação inicial e crédito disponível, tá bom? No valor de 10 milhões de reais. Esse é o lançamento, professor? Só isso? Só isso. Professor, estou começando a pegar o jeito. É isso que eu espero. Veja o vídeo quantas vezes for necessário, mas não tem muito o que inventar, não. Você debita e credita, e você faz um lançamento horizontal. Por que horizontal? Porque você trabalha com contas devedoras e contas credoras simultaneamente. Aí o que é que você vai notar daqui para frente? Você vai notar que nessa unidade gestora, daqui para frente você só vai trabalhar aqui, ó. Você só vai trabalhar na vertical, tá bom? Só que agora a gente vai passar para o segundo lançamento. O segundo lançamento é a movimentação de crédito. Aí lembrando, para ter uma movimentação de crédito, eu não basta ter uma unidade, eu tenho que ter duas unidades. Eu tenho que ter a unidade que recebe e a unidade que perde. Então vamos lá. Unidade gestora beneficiária. Então, na unidade gestora beneficiária, você também vai ter aqui, ó, 5.2 e 6.2. E aí você vai ter na unidade gestora beneficiária a conta crédito disponível. Que vai estar aqui, 0 ainda. Só que a unidade que recebe provisão e destaque, se for unidade gestora administrativa, ela nunca trabalhará com a conta dotação inicial, porque só pode receber dotações as unidades gestoras orçamentárias. E como eu estou trabalhando com a unidade gestora administrativa, essa unidade ela não vai trabalhar com a conta dotação inicial. Se ela não trabalha com a dotação inicial, é porque ela trabalha com qual conta? Crédito recebido. Então a gente vai ter aqui uma conta chamada crédito recebido. E essa unidade gestora aqui, que é a unidade principal, é a unidade gestora orçamentária. Essa unidade é que vai fazer a movimentação de crédito. Aí vamos supor que essa unidade gestora orçamentária, ela resolveu movimentar, por meio de provisão de destaque, não importa, ela movimentou o crédito no valor de 200 mil. Então aqui, ó, aqui estava 0. Se aqui estava 0, que é os créditos concedidos, e outra, aí sem lançar isso aqui ainda. O que é que acontece quando a unidade resolve movimentar créditos? A dotação dela diminui? Não, a dotação dela inclusive está na LOA. O que é que vai acontecer com esse crédito disponível? A partir do momento que a unidade gestora movimenta crédito, o crédito disponível dela diminui, mas a dotação continua a mesma. Então o que é que vai acontecer aqui? Aqui vai sair de 0 e vai para 200 mil, para mostrar que ela concedeu esses créditos. E aqui vai passar de 10 milhões para 9 milhões e 800 mil. Beleza? Aí com isso, a gente acabou de já fazer um lançamento. A gente só tem que materializar isso aqui agora, do outro lado, né? A outra unidade, que ela não tinha nenhum crédito disponível, ela passa a ter quanto? Ela passa a ter 200 mil de crédito disponível. A unidade gestora beneficiária. Por quê? Porque ela recebeu o crédito no valor de 200 mil. O que é que falta agora para a gente fechar o pote? A gente falta fazer o lançamento. Então vamos lá. Unidade gestora beneficiária. Vamos colocar administrativa, né? Administrativa. Unidade gestora orçamentária. Aí como é que seria esse lançamento aí? Esse lançamento seria da seguinte forma: subsistema orçamentário, débito e crédito. Subsistema orçamentário, débito e crédito. Beleza, pessoal? E aí como é que funciona? Vamos começar pela unidade administrativa aqui, ó. Aqui era 0 e passou a ser 200. Aqui era 0 e passou a ser 200. Então vamos começar pelo crédito disponível. Se era 0 e passou a ser 200 mil, e aqui é uma conta credora, como é que você aumenta o valor de uma conta credora? Creditando. Então você acredita em crédito disponível.
e você debita em crédito recebido. E como é que funciona no outro lançamento? Aí o que é que acontece? O seu crédito disponível, que era 10 milhões, ele diminuiu. Como é que você diminui uma conta que é credora? Debitando ou creditando? Olha, se uma conta é credora e ela tem saldo credor e eu quero diminuir essa conta, eu tenho que debitar essa conta. Então você vai debitar em crédito disponível. E você vai creditar onde? Aqui não era zero? Zero, né? Movimento de créditos concedidos. Se era zero e é uma conta credora, o que é que você fez com essa conta? Você creditou. Então, créditos concedidos. Então, você acabou de detonar, destruir o lançamento da movimentação de crédito. Tanto na unidade que recebeu o crédito, porque quem recebe o crédito, pessoal, aumenta o crédito disponível. Porque o crédito disponível ele é uma conta credora. Quando ele é creditado é porque ele aumentou. Quanto você aprendeu o lançamento na unidade orçamentária que passa o crédito? Quem passa o crédito, quem movimenta, perde o crédito. Se essa unidade perde o crédito, eu tenho que debitar crédito disponível, porque crédito disponível é uma conta credora. Com isso, a gente fez aqui o lançamento da fixação e o lançamento da movimentação de crédito. Vamos agora para o lançamento do empenho, mas antes disso eu quero te mostrar um slide. Então vamos lá. Então, vamos para o slide, na volta eu apago o quadro e a gente conversa mais. Ó, a gente vai falar agora sobre 3 situações de empenho. Só que a gente não vai explorar as 3 situações agora, nesse exato momento. Então vamos lá. Existem situações que o fato gerador ocorre antes do empenho. Aí vamos dar um exemplo. Exemplo. Eu não quero que você se preocupe quais contas são movimentadas agora. Eu só quero que você saiba, nesse exato momento da aula, que existem 3 situações em que se utiliza um empenho, certo? Você vai utilizar contas diferentes na hora do empenho e na hora da liquidação. No pagamento não muda praticamente nada. Beleza? Então vamos lá. A primeira situação, que é o que está aqui, é quando o fato gerador ocorre antes do empenho. Quais são as situações em que o fato gerador ocorre antes do empenho? Vou dar alguns exemplos aqui. Quando você reconhece um precatório, seja de pessoal ou de qualquer outro precatório. Quando você reconhece a provisão do 13º salário, isso é um fato gerador que ocorre antes do empenho, certo? Quando você faz uma operação de crédito, porque você reconheceu a obrigação antes do empenho. Quando você reconhece juros, isso você reconheceu o fato gerador antes do empenho. Então essas 4 situações são interessantes aí que eu falei. Precatórios, provisão do 13º salário, juros e empréstimos, obrigações que você reconheceu antes mesmo do empenho. Por quê? Porque você reconhece, no caso da operação de crédito, você reconhece a obrigação na hora que você faz a operação de crédito, na hora que você contrata a operação de crédito. A operação de crédito ela já foi reconhecida na receita. Você agora só tem que pagar depois. Então, grave esses 4 exemplos. Vamos passar para o próximo. O fato gerador ocorre após o empenho e antes da liquidação. Esse aqui é um caso clássico, quando a questão disser assim, ó, presta atenção. Quando a questão disser assim, foi entregue a nota fiscal, mas ainda não teve tempo para liquidação. Então, presta atenção. Se a questão disser assim, ó, foi feito o empenho, mas entre o empenho e a liquidação foi entregue a nota fiscal. Só que, daqui que eu fosse conferir o material e me apropriar, saber se o material estava correto, eu levei um tempo para liquidar. Então, nesse caso, é uma segunda situação. Nesse caso, o fato gerador, que é o recebimento da nota fiscal e do material, ocorreu entre o empenho e a efetiva liquidação. Tem uma coluna do meio aqui, ó, tem um miolo aqui no meio. Tá? E o terceiro caso é quando o fato gerador ocorre simultaneamente à liquidação. É nisso que a gente vai trabalhar, pessoal. A gente vai trabalhar quando o fato gerador ocorre simultaneamente à liquidação. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente vai trabalhar, aqui durante as aulas. Então, tem 3 situações. A gente vai começar pela mais fácil de todas. A gente vai começar pela última. Quando o fato gerador coincide com a liquidação. Depois a gente vai ter exemplos que o fato gerador ele ocorre antes do empenho e a gente vai ter exemplos que o fato gerador, a gente vai ter a tal da nota fiscal entre o empenho e a liquidação. A gente vai fazer pelo menos um de cada, beleza? E aí no momento que eu for trabalhar com um deles eu aviso. Então eu já estou avisando. A gente vai trabalhar agora com um caso, que é o caso em que o fato gerador coincide com a liquidação. Então a gente não está trabalhando nem com o primeiro, nem com o segundo caso. A gente vai começar trabalhando com o terceiro, que é o mais fácil de todos. Então vamos lá. Agora sim, vamos apagar essa parte aqui do quadro. A gente já matou a fixação.
Já matamos a movimentação de crédito e vamos falar agora do empenho. Então, beleza. O que é que a gente sabe até agora? A gente sabe que no nosso exemplo, que a gente está trabalhando aqui com 10 milhões de reais na LOA, a gente já movimentou créditos, provisou destaque no valor de 200 mil, sobrando aqui 9 milhões e 800 mil ainda de crédito disponível. Aí vamos supor que a gente vai, a administração pública, vai, contratou empresa para serviços de manutenção. Serviços de pintura. Vamos colocar pintura. Que é um serviço fácil de se checar. Não tem que conferir muita coisa. É saber, está pintado, não está pintado, tudo certo. Aí vamos supor que agora a gente vai trabalhar com empenho nessa situação. Aí o que é que eu vou te dizer? Nessa situação, certo? O que é que você vai fazer agora? Você vai ter o subsistema orçamentário e você vai ter o subsistema de compensação. Só que a gente ainda não vai trabalhar com o subsistema de compensação agora. Então, olha o que eu vou falar. Quando você já sabe que o fato gerador é após o empenho, deixa eu colocar aqui com outra cor. Quando o fato gerador é após o empenho, quando o fato gerador é após o empenho, o lançamento vai ser desse tipo aqui. Por quê? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Ó. Então, esse lançamento que você vai aprender aqui comigo, ele serve do empenho, né? Ele serve tanto para esse caso, quanto para esse caso. Esse lançamento que eu vou fazer aqui no quadro agora, ele não serve para esse aqui. Beleza? Então, professor, então o negócio é tenso. Muito. Então, quando você estiver trabalhando, então você tem que identificar o que é que está acontecendo. Porque se você identificar e for para o lado errado, você vai errar a questão. Então, você tem que identificar, peraí, eu estou trabalhando com o fato gerador antes do empenho? E é o que eu vou repetir, não tem tantos exemplos com o fato gerador antes do empenho, são poucos. Vou repetir de novo. Ó. Precatório, provisão do 13º salário, operação de crédito e juros. Poucos. Esses aí já estão mais do que suficientes para você ir bem na prova. Aí vamos continuar aqui. Vai ter subsistema de compensação, mas eu não vou registrar. E vai ter subsistema orçamentário. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou empenhar agora, né? Então, crédito empenhado a liquidar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos supor que esse serviço aqui, ele vai custar 300 mil reais. 300 mil reais. O que é que vai acontecer agora? Você vai empenhar 300 mil aqui. E na hora que você empenha 300 mil aqui, o que é que acontece aqui em cima? Você diminui o crédito disponível. Então, o crédito disponível, vou apagar aqui agora, porque já está meio tumultuado aqui o negócio. O crédito disponível, ele vai ficar agora com 9 milhões e 500 mil. Simples assim. Você vai notar que 9 milhões e 500 mil, mais 300 mil, mais 200 mil, tem que bater com os 10 milhões. Tem que bater. O somatório do 5.2, 6.2, na perspectiva da despesa, tem que ser igual. 5.2 tem igual a 6.2. Aí vamos continuar. Então, como seria esse lançamento do subsistema orçamentário? Debita e credita. Aí como é que eu faria aqui? Ó? Vamos começar pela conta que era zero e que passou a ser positiva. Crédito empenhado a liquidar era zero e agora é 300 mil. O que é que você fez com a conta que é credora, que era zero e agora passou a ter saldo de 300 mil? Você debitou ou creditou essa conta credora? Você creditou. Então você acredita crédito empenhado a liquidar. E você vai debitar quem, pessoal? Você vai debitar crédito disponível. O que é que você já está notando? Você já está notando aquela regra que eu falei antes. No lançamento de abertura, é um lançamento horizontal. Você debita no 5.2 e acredita no 6.2. Você vai ver que essas duas contas agora, como são contas de execução na despesa, essas duas contas são contas o quê? Do 6.2 e do 6.2. Agora você já está trabalhando com lançamento vertical, pessoal. Lançamento vertical. Show de bola. Então, é isso. Acabou o empenho.
Agora a gente vai trabalhar com a liquidação. Então, olha o que eu vou falar agora. Volta aqui para o nosso slide. Isso que você acabou de aprender, ele não vale para esse, tá? Então, isso que a gente acabou de fazer, vale para cá e vale para cá. O que é que vai diferenciar agora? Então, presta atenção no que eu vou falar. O que é que vai diferenciar agora? O que vai diferenciar agora é o seguinte. O empenho foi padrão na situação 2 e 3. Vamos até voltar aqui, ó. Situação 1, situação 2, situação 3. O empenho, volta aqui agora. O empenho, ele foi igual na situação 2 e na situação 3. A situação a gente não viu ainda. O empenho da situação 2 e 3 é igual. O que é que vai mudar agora na situação 2 e 3? O em liquidação ou já vai direto para a liquidação. Então, o que é que vai diferenciar da situação 2? Vamos botar para cá, ó. Para a situação 3. É porque na situação 2 vai ter uma nota fiscal aqui na vida. E essa nota fiscal, ela demora a ser conferida. Demora a conferência. Demora a conferência. Então, como eu vou fazer o lançamento 3, que coincide, né? Eu já recebo a nota fiscal agora. Eu recebo a nota fiscal e já consigo liquidar. Então, o que é que vai acontecer agora? Agora vamos para o quadro. Nessa situação, como eu já vou conseguir liquidar de imediato, eu não vou trabalhar com essa conta aqui, ó. Eu não trabalho com essa conta. Eu já pulo daqui para cá. Aí você está dizendo assim, quer dizer, professor, por eliminação, se eu recebesse a nota fiscal e demorasse para conferir o material, eu já ia trabalhar com essa conta aqui. Positivo. Mas como eu estou te dizendo que o fato gerador vai coincidir com o recebimento da nota fiscal e a liquidação, a gente não vai trabalhar com essa conta aqui. Então, como é que seria o lançamento agora da liquidação? Aí vamos supor que do valor empenhado, você liquidou metade. Vamos supor que foi um empenho global, que você recebeu o primeiro lote e depois recebeu o segundo lote da pintura. Esse empenho foi para pintar 2 salas. A primeira sala foi pintada, está faltando a segunda sala e no contrário dizer que eram em 2 lotes. O que é que vai acontecer aqui? Aqui vai ficar com 150 mil e aqui vai ficar com 150 mil. Por quê? 9 milhões e 500 mil, 150 mil e 200 mil, somando tudo tem que dar quanto? 10 milhões. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Vamos apagar aqui o empenho e vamos falar agora só da liquidação. Então, na liquidação, o que é que vai acontecer? Então, vamos lá. Liquidação. Subsistema patrimonial, subsistema orçamentário e subsistema de compensação. O de compensação, como eu falei, a gente vai deixar para uma segunda fase, fase 2. Vamos focar agora só no patrimonial e no orçamentário. Débito, crédito, débito, crédito. Aí vamos lá, serviços de pintura. É uma variação patrimonial aumentativa, diminutiva ou uma variação qualitativa? Olha, se você estava na aula de transações, você viu que despesas com serviços de terceiros é uma despesa efetiva. Aí vamos olhar aqui para o nosso quadrinho. Onde é que tem serviços de terceiros aqui? Está no 3.3. Uso de bens, serviços e consumo de material de capital fixo. 3.3. Então o que é que você vai fazer agora? Você vai debitar 3.3, variação patrimonial diminutiva, e você vai acreditar onde? Você vai acreditar, certo, no passivo circulante. Por quê? Porque agora você tem uma obrigação a pagar. Aí você vai colocar aqui 2.1 fornecedores. Aí vem a pergunta. Esses fornecedores, eu vou usar o atributo P ou o atributo F, baseado no que você viu no plano de contas? Olha o que eu vou repetir para você. Para uma obrigação, ela está no passivo e ela está com o atributo F, é necessário que ela tenha passado, pelo menos pelo empenho. Aí deixa eu te perguntar, a gente está em qual estágio então? A gente já passou pelo empenho e a gente já está na liquidação. Então, nesse caso, esses fornecedores, ele vai estar com o atributo F. O que quer dizer esse atributo F? Quer dizer que se terminar o exercício naquele momento, com aquela situação, aquela obrigação, ela faz parte do passivo financeiro. É isso que quer dizer essa informação aqui. Acabou o exercício agora. Isso aqui faz parte do passivo financeiro. Aí vamos continuar. E no subsistema orçamentário? Aí volta para cá. Aqui não era 0 e passou a 650? Aqui não era 300 e passou a 650? Vamos começar pelo mais fácil. Como é que eu aumento o valor de uma conta
que tem natureza credora e que ela era 0 e passou a ser 150 mil credor. Simples, você acredita essa conta. Então você vai creditar, certo? 6,2, crédito, empenhado, liquidado. E você vai debitar onde, pessoal? A única conta que é possível debitar, que é a conta de cima. Crédito empenhado a liquidar. 6,2, crédito empenhado a liquidar. Então isso aí foi a liquidação. Você vai notar, agora olha a dica que eu vou te dar. Você vai notar, e volta para o slide aqui. Você vai notar que a diferença nisso aqui é o seguinte, ó. A diferença nisso aqui é o seguinte. O empenho desse cara aqui, ele é diferente desse cara aqui e desse cara aqui. Certo? E a liquidação dos três é diferente. Certo? Mas o que é que eu vou te falar agora? O pagamento é igual. Então, em outras palavras, eu vou fazer agora o pagamento. O pagamento, ele é igual em qualquer desses três casos aí. Então, o que você vai aprender agora é o pagamento de qualquer tipo de despesa orçamentária. Seja efetiva, seja não efetiva, seja se a obrigação já existia antes, seja se a nota fiscal foi recebida e demorou para conferir, seja se o fato gerador coincidiu com a liquidação, em qualquer situação, olha o que eu vou te falar, olha a dica. Esse lançamento que eu vou fazer agora, que é o do pagamento, ele é igual em qualquer tipo de despesa. O que é que vai acontecer agora? Vamos apagar a liquidação e vamos partir agora para o pagamento. Então, no pagamento, o que é que vai acontecer aqui? Vamos imaginar. Desses 150 mil, eu paguei os 150 mil. Então, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 150 mil. 150 mil. O que é que vai acontecer agora? No pagamento, você vai ter o subsistema patrimonial, porque sai dinheiro do seu caixa. Tem um subsistema orçamentário e tem um subsistema de compensação. Só que o de compensação, como eu já falei, a gente vai trabalhar ele na segunda onda, na segunda fase. A gente vai trabalhar agora apenas com o patrimonial e orçamentário. Aí vamos lá. Aqui você vai ter débito e crédito, aqui você vai ter débito e crédito. Vamos começar pelo patrimonial. Na hora que você reconheceu a obrigação na liquidação, ficou fornecedores com a letra F, procede? Então agora chegou o momento de pagar. Pela regra de integridade, eu só posso tirar dinheiro do meu caixa se a obrigação do outro lado estiver com o atributo F. Então o que é que vai acontecer aqui? Você vai creditar caixa, porque vai sair dinheiro do seu caixa, né? Ó. Você vai creditar caixa com atributo F. Nem precisa dizer que caixa é atributo F. Caixa por si só é atributo F, mas vamos reforçar aqui o tema. E aí você vai debitar 2.1 fornecedores com o atributo F também. Então, eu só posso tirar dinheiro do meu caixa para pagar uma obrigação se essa obrigação já tiver passado pelo estágio da liquidação e do empenho da liquidação e se essa obrigação estiver com o atributo F. Do contrário, eu não posso quitar essa obrigação, porque ela não passou pelos estágios de execução da despesa. E aí vamos para o que interessa para fechar isso aqui. Ó. Aí o que é que aconteceu? Eu paguei um crédito de 150 mil. O que é que aconteceu? Aqui era 0 e passou a ser 150. Só que crédito pago é uma conta de natureza credora. Como é que você aumenta uma conta de natureza credora? Creditando. Então você vai creditar 6.2 crédito pago. E você vai debitar quem? Você vai debitar a conta de cima. Crédito empenhado liquidado, que aqui era 150 e passou a ser 0. Então você vai debitar 6.2 crédito empenhado liquidado. Beleza? Crédito empenhado liquidado. Com isso, pessoal, a gente acabou de fechar o último estágio de execução da despesa. Então a gente viu fixação, a gente viu movimentação de crédito, a gente viu empenho, liquidação e pagamento. Só que empenho e liquidação, a gente viu incompleto. Porque a gente só trabalhou com a situação em que a nota fiscal coincide com a liquidação. Você recebeu a nota fiscal imediatamente que você conseguiu liquidar.
As outras situações que estão faltando, e a gente vai ver ao longo dessa aula, das outras aulas, dos outros vídeos para frente, são quando o fato gerador ocorreu antes do empenho, ele já existe há mais tempo, aquela obrigação, ou quando entre o empenho e a liquidação você recebe a nota fiscal. Isso aí ainda está faltando para você partir para o abraço. Mas a gente vai seguir mesmo assim só com isso. Importante, o estágio do pagamento, qualquer que seja o tipo dessas despesas, fato gerador antes, nota fiscal entre o empenho e a liquidação, ou nota fiscal coincide com a liquidação, o pagamento no final das contas vai ser o mesmo. Então, repetindo, a fixação da despesa é a mesma. É a mesma fixação da despesa, o mesmo lançamento. A movimentação de crédito é a mesma. O pagamento é o mesmo. O que muda? Empenho e liquidação. Beleza? Então vamos agora dar uma recapitulada aqui. Então esse aqui é o fato gerador coincidindo com a liquidação. Certo? Depois a gente tem aqui fato gerador simultâneo à liquidação. Na verdade aqui é o empenho, tá certo. Aqui é o empenho. Só trabalha com o subsistema orçamentário e de compensação. Ó, orçamentário e compensação. Aqui é a liquidação. Aqui eu trabalhei com despesas com pessoal, mas não tem problema não. Eu trabalhei com serviços aqui. E aqui o pagamento. Ó, pagamento, qualquer situação. Beleza? Então agora vamos fazer as questões. Com referência ao registro contábil da descentralização de crédito interna, provisão e do seu respectivo reflexo no subsistema de contas, tendo por base a estrutura do plano de contas atual por 6 classes de contas, isso aqui tem um errinho, vamos considerar 8, porque eu adaptei a questão. É correto afirmar que o recebimento da descentralização interna de crédito, então o recebimento é da unidade gestora administrativa, tá? Isso é importante a gente matar aqui. É contabilizada no subsistema de contas. Ó, olha o que eu vou falar. A movimentação de crédito, ela só usa o subsistema orçamentário. Então, de cara, a gente já mata a letra a gente já mata a letra B e a gente já mata a letra D. A gente está entre a letra C e a letra E. Beleza? Aí olha o que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção. Imagina que você é a unidade gestora administrativa. Você vai ter o 5.2 e o 6.2. Ele quer saber quem recebe o crédito. Quem recebe o crédito, com certeza, tem que ter uma conta chamada aqui, crédito disponível. E se é uma unidade administrativa, é porque ela não possui dotação na LOA. Então como é que ela recebe? Com créditos recebidos. Créditos recebidos ou provisão recebida. Aí como é que funciona? Se aqui era 0 e aqui era 0, e depois do lançamento, depois do crédito recebido, aqui passou a ser, por exemplo, o mesmo exemplo que eu usei aqui, 200 mil aqui e 200 mil aqui, eu vou começar até mais fácil. Qual seria o lançamento? Olha, se o crédito disponível era 0 e agora é 200 mil, eu tenho que debitar ou creditar crédito disponível. Lembrando que crédito disponível é uma conta de natureza credora. Pessoal, você tem que creditar. Então vamos procurar aqui na questão onde tem crédito em crédito disponível. Ó, aqui tem crédito, descentralização interna de crédito. Aqui tem crédito em crédito disponível. Certo? Crédito em crédito disponível. Então, pessoal, o gabarito é letra E. Beleza? E aí débito, descentralização interna de crédito. Débito, provisão recebida, descentralização interna de crédito. Tranquilo, gabarito, letra E. Próxima questão. Assinale a opção verdadeira a respeito da contabilização da previsão da receita e fixação da despesa. Então, ó, preste atenção. Ele está falando de previsão e fixação. O que é que a gente sabe? Você debita e credita no grupo 5.2 e 6.2. Então, vamos lá. Ó. Na previsão, você debita no 5.2 e acredita no 6.2. E na fixação, você debita e acredita no 6.2, no 5.2 e no 6.2. E aí lembrando, aqui vai ser dotação inicial e aqui vai ser crédito disponível. E aqui vai ser previsão inicial e aqui vai ser receita a realizar.
Vamos olhar as questões agora. A previsão da receita modifica negativamente a situação patrimonial enquanto a despesa afeta positivamente. A previsão da receita ela não afeta o patrimônio, sabe por quê? Porque o ato de prever ou fixar a despesa é feito apenas nas classes 5 e 6. Para afetar o patrimônio, eu deveria trabalhar com a classe 1, 2, 3 ou 4. E eu não trabalho na previsão nem na fixação, conforme a gente acabou de ver. Então, por isso que a letra A está errada. Letra B. Ambas as operações são registradas em contas dos grupos 5.2 e 6.2 e não afetam a situação patrimonial líquida do ente. Esse é o gabarito. Vamos olhar os outros. A situação patrimonial do ente permanece inalterada somente quando a receita é corrente e a despesa é de capital. Falso. Ela permanece inalterada em qualquer situação. Em qualquer situação. Próximo. A despesa de capital, por não afetar a situação líquida patrimonial, não tem sua previsão registrada. Falso. Elas têm a sua previsão. E aqui é em regra. Porque existem receitas de capital que afetam. Por exemplo, transferências de capital. Então aqui também está errado, aqui está errado. A estimação de receita de capital é reconhecida pela contabilidade somente no ato de recolhimento. Falso. É reconhecida pela contabilidade, certo? Na previsão. Tem previsão de receita corrente e capital. Então aqui também está errado. Próximo. Assinale a afirmação correta referente à contabilização da despesa no âmbito federal. O registro contábil ocorre somente no início e fim do exercício. Falso. Lembrando, o registro contábil da despesa você ocorre no início do exercício, na hora que você abre créditos adicionais, na hora que você empenha, liquida e paga. Então é durante todo o exercício. No grupo 5.3, são demonstrados os créditos iniciais consignados em lei. Não. O crédito inicial seria a dotação inicial, tá? A dotação inicial, e ela não está no 5.3, ela está no 5.2. Então aqui tem um erro também. Créditos extraordinários em razão da sua excepcionalidade não são registrados na abertura. Falso. Isso é importante. Ó. Qualquer crédito adicional, na hora do lançamento de abertura, ele vai debitar 5.2 e ele vai creditar 6.2. Debita 5.2, credita 6.2. Por exemplo, ao invés de debitar dotação inicial, você vai debitar dotação suplementar, você vai debitar dotação especial ou você vai debitar dotação extraordinária. E a contrapartida vai ser crédito em crédito disponível. Beleza? Então está errado isso aqui. Os saldos dos créditos disponíveis são demonstrados no grupo 6.2. Muito bom, meu garoto. Certo isso aqui. E no ativo, a despesa fixada é registrada pelo seu valor líquido. Nada a ver isso aqui. O ativo não trabalha com contas orçamentárias. O ativo só trabalha com contas patrimoniais. E a gente está falando aqui de contas orçamentárias. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente encerra aqui. Com isso a gente encerra aqui a primeira fase. Daqui a pouco a gente volta com a segunda fase para falar sobre o controle da disponibilidade de recursos. A gente vai focar de novo. Só que agora a gente não vai focar em todos os estágios da receita e da despesa. A gente vai focar agora no controle da disponibilidade de recursos. Beleza? Imprima mais uma folha ou apague a folha aí, as observações que a gente vai voltar agora com novos valores, com novos entendimentos. Até daqui a pouco.